Graça e paz, abençoados. O espírito de adivinhação, quem é? Parte 4. Então, como está falando, Elias fez, enquanto o povo estava com o coração dividido entre servir a Deus ou servir a Baal, Elias, para poder tirar essa dúvida do povo que estava no desespero, não soube esperar a provisão de Deus, né? Não soube esperar a manifestação de Deus, como lá no deserto foram idólatras, e aqui, diante da fome e da sede, eles agora vêm querer buscar ajuda em Baal, os deuses estranhos, os ídolos pagãos da época. Então, preste atenção, Elias, para tirar o povo dessa dúvida do coração desse povo, então Elias propôs um desafio para acabar com essa dúvida, para o povo decidir de qual lado ficava, porque esse povo que nós estamos falando é o povo judeu, o povo hebreu, que já estava se voltando, se unindo aos adoradores de Baal, para ver se vinha chuva para regar a terra e eles poder comer. Então, como disse aqui o salmista, Davi já disse o seguinte, olha, Davi esperou com paciência, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como o irmão Paulo tem ensinado, a grande manifestação do espírito do engano se dá pela falta de espera da manifestação de Deus. O homem sempre buscou agir de forma precipitada. Como a palavra diz, o precipitado peca. Eva agiu de forma precipitada. Não ouviu a Deus, ouviu o seu próprio pensamento, com um pensamento precipitado, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido. Agora aqui, Elias, para tirar essa dúvida, manda colocar o sacrifício. Os adoradores de Baal clamaram o seu Deus Baal e nada respondeu, né? De manhã até de tardinha. Então chegou o momento de Elias clamar a Deus. Elias põe o sacrifício, primeiro repara as pedras, ele limpa o altar, junta as pedras, né, do sacrifício. Está falando ali de junção da tribo de Israel, que estava sendo dividida pela idolatria. Então ali havia uma figuração espiritual sobre aquilo que estaria acontecendo. Ele juntou as pedras que estavam naquele altar quebrado. Ele juntou as pedras, limpou, juntou, tirou a sujeira, juntou e colocou o sacrifício. E para quem queria fogo, Elias pediu água abundante, isto é, apresentou a fé sobre a palavra. A água representa a palavra do Pai. Então, ele mostrou a fé que confiava na palavra, na fidelidade de Deus. E trouxeram água, mais água, a ponto do altar estar todo lameado de água, né? Todo tomado de água. E então, Elias agora clama a Deus. E fogo desce e lambe todo, consome o sacrifício e chamusca todas as pedras, não deixando uma gota d'água. Então, abençoados, nós vemos que a falta da espera é que fez o povo ser levado à idolatria. A falta da confiança é que fez o povo ser levado à idolatria. Não souberam esperar. É como Jesus no Getsêmani. Jesus falou que seria entregue à cruz, levou os discípulos para estar com ele, para vigiar com ele, e eles não puderam esperar, buscar ali, estar em oração com Jesus. E o que eles fizeram? Foi ser carnal, foi dormir, todo mundo caiu na carne. O homem, ele é sempre tendencioso a ser puxado para carne, a ser carnal, e isso é que gera espíritos demoníacos. Agora, para nós irmos terminando este assunto,
Os espíritos, irmão Paulo, que se manifestam como familiar, são espíritos, os espíritos que se manifestam como familiares das pessoas. Como que se pode, irmão Paulo, essas pessoas poderem sonhar? Como se pode essas pessoas poder ver o familiar no sonho e avisar que fulano vai morrer? Como se pode essas pessoas ver o espírito do familiar voltar e dar recado para a pessoa? Como se pode o espírito do familiar manifestar em uma outra pessoa e falar com a mesma voz e falar todo o acontecimento da vida do familiar da pessoa? É por isso que o canal Luz da Graça busca se aprofundar, para trazer entendimento sobre essas coisas. Amados, como já dissemos lá no início do vídeo, o espírito do homem, Paulo diz lá em Coríntios, que ninguém pode saber as coisas do homem, 1 Coríntios 2:11. Ninguém pode saber as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Opa, está dizendo que o meu espírito que está em mim pode saber as coisas do meu próximo, do espírito do meu próximo. Então eu posso, exercendo a carnalidade pelo espírito humano, eu vou exercer uma divindade divina em mim, só que carnal, de adivinhação, para saber o que se passa na vida do meu próximo. Por quê? Como falamos no vídeo do início lá, o homem é divino. E quando o homem ele se torna carnal, ele age de forma carnal, querendo fazer adivinhação, querendo se colocar como Deus, como o chamado profeta, debaixo da soberba, da exaltação. Então esses espíritos, o espírito humano elevado em exaltação, gera espíritos malignos que vai atuar sobre a vida daquele que busca querer saber a informação da profecia, da adivinhação, como a adivinha lá, né, de Endor, a necromante lá de Endor, que foi lá e fez subir o espírito de Samuel. Era o espírito de Samuel? Não, era o espírito dela que fez saber tudo que estava no coração de Saul, que ele já havia sido repreendido por Deus. Então fez uma conexão do espírito da feiticeira de Endor com o espírito de Saul, que ganhou a confiança de Saul quando Saul disse assim: é Samuel. É Samuel. Saul ainda foi precipitado já dizendo é Samuel, porque ele entregou o seu coração ao espírito da feiticeira. E esta palavra de Paulo está bem clara, dizendo que por meio do espírito humano, em oposição a Deus, gera-se espírito maligno que vai adivinhar, sim, que vai fazer-se passar por profeta, sim, falar tudo conforme está acontecendo, sim. Ele vai realizar um engano, porque quem entrega o coração a essas pessoas com o espírito de engano, feiticeira, vai ser enganada por esses espíritos. Deus permite isso. Então o espírito nada mais é do que o espírito que está na pessoa. Agora, e o espírito que a pessoa manifesta na outra, se dizendo ser o familiar de quem já morreu? É o espírito gerado, espírito do engano gerado, que a pessoa que ouve, aquela que diz estar tomada por uma entidade chamada tal, fulano de tal, então aquela chamada entidade, que é um espírito do engano, o espírito da pessoa, do feiticeiro, ele conquista o coração da pessoa e ele traz toda a informação, até porque ele vive na vida da carne e ele sabe tudo sobre o familiar daquela pessoa que viveu.
Os espíritos da carne sabem sobre a vida da carne. Ninguém sabe as coisas da carne, senão os que são da carne. Como Paulo diz, os que são da carne compreendem as coisas da carne. Os que são do Espírito compreendem as coisas do Espírito. Então, a revelação da carne é dado para os carnais. E a revelação do Espírito é dado para os filhos espirituais. Então, esses espíritos que se manifestam, de familiar que já morreu, que fala com a mesma voz, é tudo demônios, espíritos malignos, gerado por aquela pessoa que se diz ser o chamado profeta, a missionária que diz que está falando por Deus, o missionário, aquele que diz ser homem de Deus, que está ali nele operando o espírito do engano. Agora, amados, eu queria ressaltar aqui que apesar de muitos se considerarem profetas, entregarem revelações da carne, mas muitos estão sendo enganados neles mesmos, porque foram induzidos e eles entram em êxtase carnal, e ele, como foi ensinado assim errado, ele então passa errado o engano para as pessoas. Por exemplo, eu fui pastor no sistema religioso e sobre aquilo que eu aprendi, eu ensinei. Por exemplo, estive em alguns ministérios aonde distribuía rosinha, fitinha, aguinha, exercendo a fé sobre amuletos, dizendo que estava ungido. Mas não existe unção. Ungido só tem um, que é Cristo. Só existe um ungido, que é Cristo. Não existe mais nada ungido. Óleo ungido, rosa ungida, sabonete ungido, toalhinha. Não existe nada ungido. Só existiu um ungido, que é Cristo, e que hoje está em nós pelo Espírito. E eu, diante da minha inocência como pastor do sistema religioso de alguns ministérios, o primeiro foi o que eu fiquei um período muito maior de tempo. Então não vou citar aqui nomes, tá? Não cabe citar nomes. Então o que acontece? Eu fui ali na minha inocência, ensinado, vendo manifestações. Então desejei também libertar as pessoas, curar conforme a manifestação deles ali. Nós aqui não estamos negando que Deus cure, que Deus liberte, tire possessão, tire atuação maligna. Não, o canal Luz da Graça não vai contra isso, pelo contrário. Nós concordamos que o Espírito continua atuando, mas não da forma carnal que muitos estão fazendo. Então, amados, eu ali me lancei, né, na chamada obra de Deus, e então fui indo, ministrando os cultos, as reuniões, e Deus me usava, né? Deus me usava mesmo com todos os erros. Nós vemos que nesses ministérios há a manifestação de Deus, mesmo tendo muita carnalidade, muita coisa da carne, mas existe atuações de Deus. Não se pode radicalizar, amados, dizer que tudo ali é carnal ou que tudo é feitiçaria. Não, não é. Porque isso é ser injusto, é rotular. E nós, o canal Luz da Graça, não estamos aqui para rotular por causa de um feito e rotular tudo por causa disso. Então, ali eu cheguei a pastor, né? Cheguei a pastor. Então, agindo como pastor durante muito tempo, depois que recebi o título de pastor. E recebendo um salário, um alto salário, para mim, né, que era jovem, nesses ministérios. Então, o que acontece? Eu tinha um salário recebendo 2,5 salários neste ministério, depois que passei a ser registrado. Trabalhei durante 3 anos como pastor auxiliar, mas não sendo cadastrado pela igreja, sem receber nada. Mas após isso, eu vim receber 2,5 salários
e mais prêmio de crescimento de igreja. Então, quantos eu recebia? Eu recebia o prêmio de crescimento de igreja da minha instituição, da onde eu estava, eu recebia mais do que o meu salário. Então, eu recebia mais de 5 mil reais, vamos dizer. Então, eu recebia 2 salários e meio e mais 2 salários e meio, quer dizer, vamos dizer que eu recebia 2 mil reais, né, como pastor. E eu recebia mais do que 2 mil reais como crescimento de igreja, porque a minha igreja estava classificada entre 11ª em crescimento em todo o Brasil. 11ª em crescimento financeiro de arrecadação. Então esses ministérios, eles são pautados em cima do dinheiro. São ministérios de Momon, assentado em cima da riqueza. Você vale o quanto você pesa, o quanto você fatura. Então, você é considerado homem de Deus espiritual, né? Conforme você arrecada. Então, a sua credibilidade está no que você fatura, do que você traz de renda para esses ministérios. Então, vê que isso é um ministério de Momon. E Jesus falou, não se pode servir a Deus e a Momon, ao Deus deste mundo, da vaidade, da riqueza. E eu estive nesses ministérios. Então, amados, eu conto isso aqui para vocês. Eu não gosto de estar falando muito da minha vida pessoal. Por quê? Porque eu não estou aqui, criei esse canal para falar de mim mesmo. Eu tenho que testemunhar a palavra. Eu não tenho que perder tempo de estar falando de mim. Porque falar de mim, como Jesus disse, se eu dou testemunho de mim mesmo, se eu testemunho sobre mim mesmo, o meu testemunho é mentiroso. Então ele não podia testemunhar. Ele falou, mas outro dá testemunho de mim, o Pai. Ele é quem fala sobre mim. Ele é quem mostra quem eu sou. Então é Deus que tem que mostrar quem eu sou, pelos meus ensinos, pelo meu testemunho. E a vida vai mostrar quem eu sou. Agora, então, na vida, amado, todos nós erramos. Todos nós erramos. A vida, todos nós erramos. Nós fomos formados uma natureza pecaminosa, que é a carne. Então, somos tendenciosos a errar. Mas o nosso coração tem que buscar acertar, se voltar para se sujeitar à palavra do Pai. Então nós, o canal Luz da Graça, vamos ficando por aqui, mostrando para você que o poder da carne gera espírito, a carne gera o espírito, a sujeição da carne. Não esperar a manifestação de Deus ou manifestar o dom de Deus, porque o dom é manifesto quando Deus quer e não quando o homem quer. Marcou uma reunião, Deus vai operar hoje. Dia tal, vamos fazer o show tal. Ou traga a pessoa aqui que eu vou curar. Não existe isso. Isso daí é governo da carne, ministração sobre a carne. Deus opera no seu momento, no seu querer. Você pode trazer milhares de pessoas à frente nos chamados altares das suas igrejas. Porém, Deus só vai curar aqueles que Ele quer. Muitas das vezes eu presenciei nos ministérios que estive, pastores marcando grandes reuniões e chegar lá no momento não acontecer nada. De curas, de manifestações grandiosas como ele dizia que ia acontecer. E o que eles fizeram? Para poder se justificar, começou a pedir os obreiros que impusessem as mãos sobre as pessoas para manifestar demônios, para poder dar ibope, eles terem credibilidade diante do povo e assim dizer que Deus agiu. Então isso é carnalidade, pura soberba, exaltação humana. Então, amados, nós vamos ficando por aqui, como dissemos, é um pouco aqui, um pouco ali. Então até aqui nos basta sobre esse assunto. E quem sabe iremos
nos aprofundar um pouco mais, falar mais coisa para vocês. Fiquem todos na paz, desejando o melhor de Deus a cada um de vocês. Paz a todos.